Boa noite. Vamos dar início, então, mais uma parte sobre intervenção de terceiros no processo civil. Ok? Bom, nós estávamos falando, então, na aula passada, da assistência, chamamento ao processo e da enunciação da lide. Ok? Vamos falar hoje, então, sobre desconsideração da pessoa jurídica e o amicus curiae, o amigo da corte. Né? Bom, eu trouxe aqui umas questões importantes para a gente pontuar, sobre a desconsideração da pessoa jurídica. Vocês viram no semestre passado que, olha aqui, essa frase é muito importante. O ordenamento jurídico confere às pessoas jurídicas a personalidade distinta da dos seus sócios, que é a ideia de autonomia patrimonial. Então, essa ideia de autonomia patrimonial, então nós temos figuras totalmente diferentes. Uma coisa é a pessoa jurídica, outra coisa é a pessoa dos seus sócios. Então, essa é uma premissa fundamental para você compreender isso daqui, né? Só que, o que nós podemos ter, meus amigos? Podemos ter a situação das pessoas inescrupulosas, se valendo desta autonomia patrimonial, que elas escolham praticar fraudes, praticar atos que visam causar lesão às pessoas. Então, se valendo justamente desse manto protetor da autonomia patrimonial da empresa. Então, já que quem vai responder é a empresa, então, e o patrimônio é diferente, é separado, então, por exemplo, é uma responsabilidade limitada, uma sociedade limitada. O patrimônio da empresa não se comunica com os dos sócios. São patrimônios totalmente diferentes, distintos, não é? Então, e justamente por isso, por essa característica, meus queridos, é que ele pode, então, ser instrumento de prática de fraudes ou de abusos contra credores. Direto a gente vê aí notícias, por exemplo, eu estava vendo uma de uma empresa de viagens, que pegou lá o dinheiro de um monte de gente e a empresa sumiu, Deu um desfalque aí de 700 mil reais. E aí? Você assinou um contrato com a empresa. Então você teria que cobrar indenização, por exemplo, entrar com uma ação contra a empresa. Aí você vai investigando, a questão patrimonial desta empresa, você verifica que aquela empresa não possui bens. Ou os bens que ela possui não são suficientes para pagar os credores. Este é o problema. Então, e aí que tá, Eu trouxe aqui alguns posicionamentos, de dois juristas famosos, o Carlos Roberto Gonçalves, ele falou o seguinte, olha aqui, aspas, Pessoas inescrupulosas têm se aproveitado deste princípio, qual é o princípio da autonomia patrimonial, com a intenção de se locupletarem em detrimento de terceiros, utilizando a pessoa jurídica como uma espécie de capa ou véu para proteger os seus negócios escusos. Olha que frase forte, do Carlos Alberto Gonçalves, que é um livro muito citado, um livro esquematizado dele. É muito bom o livro. Aliás, ele é bem famoso, na área de direito civil. E o Fábio Lhoa Coelho é outro famoso na área de direito empresarial. Olha o que ele diz. A decisão judicial desconsidera a personalidade jurídica da sociedade, não desfaz o seu ato constitutivo, não invalida, nem importa sua dissolução. Trata apenas de rigorosamente uma suspensão episódica da eficácia do ato. O que significa essa frase dele, meus queridos? É o seguinte. No caso, então, de abuso, ou de fraude, valendo-se da pessoa jurídica, você está autorizado, então, a pedir a desconsideração. Desconsideração do quê? Desconsideração dessa autonomia patrimonial. Essa separação do patrimônio da pessoa jurídica da pessoa física, isso não vai ser levado em consideração. Para aquele processo, vai ser desconsiderado. Mas a empresa continua existindo para as outras pessoas. Não é? Então, não vai haver dissolução da empresa,
não vai haver invalidação da constituição da empresa, é isso que o Fábio Leu está dizendo. Mas apenas haverá uma suspensão desta autonomia patrimonial. Ela ficará suspensa, e suspendendo essa autonomia patrimonial, eu posso atacar os sócios. Os sócios, meus amigos. Então, por isso que fala ali da capa, do véu. Né? Você tira o véu da autonomia patrimonial e aparece quem? Os sócios. E é esse o propósito quando você fala em desconsideração da pessoa jurídica. Os sócios utilizaram da pessoa jurídica para cometer fraude, para causar prejuízos aos credores. Então, você pode pedir a desconsideração, então, dessa pessoa jurídica para suspender, para aquele processo, a autonomia patrimonial e, assim sendo, você poder atacar o patrimônio dos sócios. Esse é o propósito. Ok? Então, é o que o Fábio Leu aí chama de suspensão para o processo, só para aquele processo. E você tem que pedir para o juiz, para que o juiz suspenda o princípio da autonomia patrimonial. Suspendendo o princípio da autonomia patrimonial, você consegue atacar os sócios. Se ele não suspender, vai valer a regra da autonomia patrimonial. Patrimônio da empresa é da empresa. Patrimônio dos sócios é dos sócios. O ato foi praticado em nome de quem? É da empresa? Então, a empresa que responde. Se você pedir a desconsideração da pessoa jurídica, aí sim você consegue atacar os sócios. Se você não pedir a desconsideração da pessoa jurídica, você vai ter que atacar só o patrimônio da empresa. Se não for suficiente, você vai ficar no prejuízo. Se o patrimônio da empresa não cobrir o pagamento das indenizações, por exemplo, você vai ter que suportar o prejuízo. Então, justamente para evitar esse tipo de situação, porque essas fraudes ocorrem deixando a empresa à míngua, né? A empresa não fica com patrimônio suficiente para arcar com todos os prejuízos, né? Então, essa é a grande utilidade da desconsideração da pessoa jurídica. E por que está aqui, hein? Por que está aqui no rol, né? Olha aqui, das modalidades de intervenção, desconsideração da pessoa jurídica. Meus queridos, não havia regulamentação jurídica processual com relação a isso. O Código atual de 2015 veio a regulamentar, então, esse incidente da desconsideração da pessoa jurídica. Só que antes da gente falar do procedimento, nós temos que avançar ainda algumas outras questões, né? Olha só, é cabível também a desconsideração inversa, né? O que é a desconsideração inversa? Ela é utilizada no direito de família, que às vezes a pessoa física não tem bens. E ele joga o patrimônio todo para a pessoa jurídica. Por isso que chama de inversa. É invertido. Porque na desconsideração normal, é a empresa que não tem bens. E quem tem bens está no nome dos sócios. Que foi usado de forma fraudulenta. Né? Na inversa, a empresa é que tem bens. E a pessoa física não tem nada. Nada. Então, às vezes, é utilizado, né, como subterfúgio, né, ele joga o patrimônio tudo pelo nome da empresa. Na hora de divorciar, né, da esposa, acaba prejudicando ela. Né? Então, a jornada, né, de direito civil do STJ, né, o enunciado número 283, falou isso, da desconsideração da personalidade jurídica determinada inversa para alcançar bens do sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais. Então, ele joga os bens pessoais para o nome da pessoa jurídica. Então, por isso, se fala em desconsideração inversa. Tá? A desconsideração da personalidade jurídica também tem esse nome aqui em inglês, disregard doctrine, né? Disregard of legal entity, que a gente fala, né? Escreve assim, ó, of legal entity. Assim escreve. Desconsideração da entidade legal, né? Literal. Então, e foi prevista no Código Civil, no artigo 50, e também nós tivemos a disposição em outras legislações esparsas, né?
Então, para que você fale em desconsideração da pessoa jurídica, você precisa trabalhar, então, a teoria maior e a teoria menor. Já ouviu falar da teoria maior e menor? Teoria maior, né, é a que está no artigo 50 do Código Civil. E a menor, ela vem prevista em várias leis esparsas, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a lei ambiental, né, da concorrência, lei anticorrupção. Então, temos o Código Tributário Nacional, temos várias leis esparsas que prevêem a desconsideração da pessoa jurídica pela chamada teoria menor. É chamado de maior porque tem mais requisitos. Por exemplo, tem que demonstrar fraude ou abuso por parte dos sócios, né? Então, olha o que diz o artigo 50. Artigo 50. Aí, ó, disregard of legal entity. Coloquei aqui de novo. O artigo 50 adota a teoria maior. Adota a teoria maior. Olha o que fala. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo, aí tem aqui, né, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte, então tem que ser pedido pela parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O Ministério Público vai intervir no processo nos casos envolvendo incapazes, ações de Estado, ações coletivas, né? É obrigatória a intervenção do Ministério Público como fiscal da lei, né? Então, e esse artigo 50 fala, então, só um minutinho. Desculpem, né, os cachorros aqui. Eu tô sozinho em casa hoje. Minha esposa saiu. Então, nos casos em que o Ministério Público, né, pode atuar, também pode pedir desconsideração. E olha que tá, ó, que os efeitos de certas determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica. Isso aqui nada mais é desconsideração. Tá falando aqui, ó, estendidos aos bens particulares dos sócios, porque justamente eles abusaram, né? Praticaram desvio de finalidade da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica tinha uma finalidade, ele usou para outra, né? Ou confusão patrimonial, você não sabe o que é bem da empresa, o que é bem particular, né? Então é uma mistureba danada, né? Acerca do que vem a ser um ou outro. Então, isso aqui adota a teoria maior, porque você tem que demonstrar, além da insolvência, né? Da não suportabilidade do patrimônio do devedor, você também tem que demonstrar que houve o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, por isso que se chama teoria maior. Né? Então, eu já vou até trazer um precedente do STJ que é muito interessante, que explica essa questão. Então, fraude ou abuso por parte dos sócios. E a menor é chamada de menor justamente por causa disso daqui, ó. Olha só, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 28. Adota a teoria menor. Né? Então, olha só. Então, olha só que interessante. Por que é chamado de menor aqui? O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, então o prejudicado aqui é o consumidor, né? Houver abuso de direito, aí tudo bem. Abuso de direito, excesso de poder, né? Ok, sem problemas. Infração à lei, opa! Infração à lei? Qualquer infração à lei, né? Então, fica bastante fácil a gente considerar a personalidade jurídica, né?
Então, porque o Código de Defesa do Consumidor ele é bem sensível, né? Fato ou ato ilícito praticado pelo devedor, ou violação do seu estatuto de contrato social. A desconsideração também poderá ser efetivada quando houver falência, estado de insolvência. Estado de insolvência. Todo mundo sabe o que é insolvência? Inatividade, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada por uma administração. Insolvência é o seguinte, meu amigo. Ele tem bens insuficientes para arcar com as dívidas. Ou seja, as dívidas são maiores do que o patrimônio disponível. Então, caso ele tenha mais dívidas do que patrimônio, a gente chama isso de insolvência. Então, você vai falar, aquele devedor ele é insolvente porque ele não tem patrimônio suficiente para pagar todos os credores. Agora, ele será solvente quando ele tiver patrimônio suficiente para arcar com todos os débitos, né, dos seus credores. Ok? Então, solvente ou solvável é aquele que tem patrimônio suficiente para arcar com todos os débitos. Insolvente ou insolvável é aquele que tem patrimônio insuficiente para pagar todos os credores. Ok? Então, percebam, aqui chama a teoria menor, porque basta infração à lei, né, para que se autorize a desconsideração da pessoa jurídica, e basta aqui, insolvência. Ou seja, basta um embaraço, meu amigo. Eu estou com dificuldade para receber. Você está com dificuldade para receber? Perfeito, pede desconsideração da pessoa jurídica. Eu não estou achando patrimônio o nome da pessoa jurídica. Pede a desconsideração. Porque vai estar em ato de insolvência, se você não está achando patrimônio, né? Enfim, é muito mais simples. Muito mais simples você pedir a desconsideração da pessoa jurídica, né? Então, por isso que é chamada de teoria menor, né? Olha aqui esse precedente do STJ que eu trouxe para vocês. Ele é um pouco extenso, mas ele é muito explicativo. Do STJ, ele fala então da proteção do consumidor, considerada a proteção do consumidor, um dos pilares da ordem econômica, né, artigo 170, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ou seja, interesse coletivo. E possui o órgão ministerial legitimidade para a defesa dos interesses individuais homogêneos dos consumidores decorrentes de origem comum. Ok, aí começa a falar, a teoria maior da desconsideração é a regra geral do sistema. Isso aqui é uma informação importante. É a regra geral do sistema jurídico. Não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente. Então, nós temos que ter o quê? Além da insolvência da pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica não tem bens suficiente para pagar todo mundo. Então, além da insolvência, nós temos que demonstrar aqui também a prova da insolvência e a demonstração do desvio de finalidade. Então, existe aqui, para além da prova da insolvência, a demonstração, ou a demonstração do desvio de finalidade, ou a demonstração da confusão patrimonial. Que aí eles chamam confusão patrimonial, teoria objetiva, desvio de finalidade, subjetiva. Então, para a teoria maior, você tem que ter a insolvência mais demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ok? Então, é isso que você vai precisar de demonstrar aqui, né, na teoria maior. Na maior. E olha só o que o acórdão explica também a menor. A teoria menor, acolhida no nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, ela é exceção, a teoria menor. No direito do consumidor, no direito ambiental, tem outras leis também, por exemplo, a lei anticorrupção, Código Tributário Nacional, né, também fala, lei de defesa da concorrência também fala da teoria menor, né, mas a regra geral, qualquer relação civil, qualquer relação empresarial, é a teoria maior, ok? Então, isso que você tem que mentalizar, meus amigos, tá? Teoria maior. Então, a teoria menor da desconsideração incide com a mera prova da insolvência das obrigações, para pagamento das obrigações. Olha só o que o STJ falou. Então, eu só preciso provar o seguinte, meu amigo. Eu não estou conseguindo encontrar bens passíveis de serem penhorados. Então, ele está em situação de insolvência, ele não tem bens. Então, pedir desconsideração da pessoa jurídica. Então,
Porque olha o que ele fala aqui ainda, o STJ. Independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Esse requisito é da teoria maior. Então, olha que interessante, né? O que nós vamos ter, então? Deixa eu pôr um esquema aqui para vocês. Vou fazer um esquema. Ó, teoria maior, menor, insolvência, mais desvio, finalidade ou confusão patrimonial. Certo? Na menor, basta a insolvência. Então, olha o que nós temos o panorama, então. É bem interessante esse panorama. Vamos converter isso aqui em Smart Art. Olha que beleza. Captaram aí, moçada? Então é isso, o panorama que nós temos. Eu continuo aqui, ó. Para a teoria menor, o risco empresarial normal das atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro, que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios ou administradores dessa empresa, né? Ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba. Isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de ficar conduta culposa ou dolosa, isso aqui é muito importante. Então, mesmo que não exista qualquer conduta culposa ou dolosa, né, por parte dos sócios ou seus administradores da pessoa jurídica. Então não importa se ele agiu com boa fé, com má fé, né, se ele fez uma administração boa ou ruim, demonstrou que o consumidor está com dificuldade para recebimento dos seus créditos, né? Ou lá no âmbito ambiental, que é muito útil, né, ainda mais nesses casos de acidentes graves, né, na área ambiental, né? Então, o ressarcimento é importantíssimo. Então, esse posicionamento é fundamental, né? Então, e o fundamento está aqui, então, no CDC artigo 28, parágrafo 5º, né? Então, não precisa demonstrar aqueles requisitos, né, que eu falei. E olha aqui, ó, ele ainda reforça aqui, ó, apenas a prova de causar a mera existência da pessoa jurídica obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos dos consumidores. Então, basta o obstáculo. Olha, meus queridos, que beleza de precedente. Isso aqui para os consumidores, isso aqui é uma beleza, né? Basta o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Então, para que você possa pedir a desconsideração da pessoa jurídica. Por que eu estou falando disso? Porque o próprio CPC fala, numa das passagens lá, o próprio CPC fala que você tem que preencher os requisitos da teoria maior ou menor. Eu vou pedir a desconsideração da pessoa jurídica. Eu já vou analisar ele para vocês. Então, pegaram aqui esse esquema? Eu vou mandar depois esse material para vocês, se acabar aqui. Vamos analisar o código. Processo civil. Olha lá, artigo 133. O incidente de consideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte, já vimos isso, ou do Ministério Público. Seu atendimento da STJ, acabamos de ver. Quando ele couber intervir no processo. Ok. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observar os pressupostos previstos em lei. É justamente disso que nós estamos falando agora. Teoria maior ou menor, né? Conforme as teorias maior ou menor. Ok? Então você vai ter que fundamentar o máximo dessas teorias. Aplica-se também a desconsideração no caso da desconsideração inversa. Olha aí a desconsideração inversa. Então ela é tida aqui no sistema. A desconsideração inversa, que é aquela que você busca atacar o patrimônio da empresa. Porque a pessoa física não tem nada. Quem tem bens é a empresa. Ok? Se você pedir a instauração da desconsideração da pessoa jurídica, isso vai suspender o processo.
salvo na hipótese do parágrafo 2º. O que é o parágrafo 2º? Que nós vamos ver é no caso de você pedir a desconsideração na petição inicial. Você pedir na petição inicial, aí não tem necessidade de suspensão do processo. Tá? Ainda, o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Eu entendo que isso aqui é desnecessário, meus amigos, porque preenchimento dos pressupostos legais específicos, a desconsideração da personalidade jurídica, isso já está englobado aqui, ó. De consideração da personalidade jurídica, observará os pressupostos previstos em lei. Então, está repetido, primeiro, consigo, quarto, né? Então, a questão é que o pedido, o parágrafo primeiro, ele é mais genérico e o parágrafo quarto está sendo mais detalhista, né? Então, desnecessário esse parágrafo quarto. Instaurado o incidente, estou na artigo 133, mas faltou 134. Deixa eu pegar aí. Cadê o 134, meu jovem? Vou pegar aqui no código, peraí. Oxe, eu tô doido. Peraí. Não. Tem algum erro aqui. Inverso. Tá meio misturado isso aqui. O artigo. Ah, aqui, ó. Isso que não fez sentido. Ó. Era isso aqui, ó, que tava faltando. Vocês às vezes não entenderam nada, né? Aqui, ó, 134. Você tem desconsideração da personalidade jurídica cabe em todas as fases do processo. Qualquer fase do processo de conhecimento ou de execução, né? Ou cumprimento de sentença. Tanto faz. Cumprimento de sentença é execução também, só que é execução judicial. Tanto faz. Se é na execução, se é no processo de conhecimento, tanto faz. E a instalação do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Por que anotações devidas? Porque se o juiz defere a desconsideração da pessoa jurídica, né, vai ter que providenciar a citação dos sócios. Então, vai ter que afetar ali, né, a formatação, né, do processo, né, então precisa ser ressignificado, né, então, para acrescentar os sócios. E aí sim, né, dispensa a instauração do incidente de consideração da personalidade jurídica quando for requerida na petição inicial. Se estou pedindo já na petição inicial, né, não há por que instaurar um incidente, já vai fazer parte de um dos pedidos, né, então, e aí nesse caso, né, é só eu pedir para que o sócio seja citado, né, ou a pessoa jurídica, escolação inversa, né, se for a desconsideração inversa. Ok? Pois bem. Então, olha isso. E se você pedir a desconsideração da pessoa jurídica no curso do processo, durante o processo, então vai haver suspensão. Não haverá suspensão, nas hipóteses do parágrafo 2º, que está dito aqui, que é o quê? Se for pedido na petição inicial. Se você pede na petição inicial, o juiz, quando ele for fazer a admissibilidade da petição, da ação, ele já averigua, ele já vai averiguar se estão preenchidos os pressupostos ou não para desconsideração da personalidade jurídica. Se estiver, ele defere e manda citar, né,
o sócio, né, para que os sócios integrem então a relação jurídica. Forme o litisconsórcio. Ok? Agora sim, 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa serão, né, citados para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Então, no curso do processo, né, se for pedida a desconsideração da pessoa jurídica no curso do processo, tem que ser assegurado o contraditório para essas partes que foram afetadas, né? Então, justamente por isso que esse artigo 135 fala que eles têm o direito de se manifestar no prazo de 15 dias, tá? E aqui é uma questão mais técnica, né? A instrução, né, da pessoa, da desconsideração da personalidade jurídica, o juiz ele vai proferir a sua decisão, e essa decisão vai ser chamada de decisão interlocutória. Decisão interlocutória é aquela tomada no curso do processo. No curso do processo. Então, entre a propositura da petição inicial, da ação, e entre a sentença, né, no curso do processo, as decisões tomadas ali entre a propositura da ação e a sentença, que é a decisão final, a gente chama essas decisões de interlocutórias. Inter, né, dentro, né, do procedimento. Né? Então, interlocução ou vitória é a decisão tomada no curso do procedimento que vai decidir questões incidentais. Questões incidentais são questões secundárias, tá? Que afetam o julgamento da causa. Ok? Aqui, ó, fala de relator, porque é no âmbito do tribunal. Se for pedido, se você for pedir a desconsideração de pessoa jurídica no tribunal, o pedido é feito ao relator. E da decisão do relator, cabe um agravo interno, que são os dados do semestre que vem. Tá? Olha que interessante aqui, fala de fraude, ó, acolhido o pedido de desconsideração. Então o juiz mandou desconsiderar a pessoa jurídica, certo? Qualquer venda de bem, doação ou oneração, oneração é ele gravou, né, aquele bem com hipoteca, por exemplo, vai ser considerado fraude à execução, vai ser considerado como fraude à execução. E se for fraude à execução, aquela venda que ele fez daquele bem, ou aquela doação daquele bem que foi feita, tido como ineficaz. Ineficaz, ou seja, não vai adiantar nada. Né? Então, após o acolhimento do pedido de desconsideração. Então, o patrimônio dos sócios vai ficar indisponível. Isso que está querendo dizer o 137. O patrimônio dos sócios vai ser indisponibilizado e se ele tentar vender, essa venda é ineficaz. Né? Então, o juiz poderá mandar desfazer a venda, desfazer a doação, ou ele deu em garantia, por exemplo, lá numa hipoteca, né? Manda desfazer. Alienação fiduciária, manda desfazer, tá? Que é o oneração, né? Criar um ônus real, um ônus sobre o bem. Tudo bem, meus caros? Me acompanharam? Alguma dúvida? Tudo bem? Posso continuar? Então vamos falar do amicus curiae, que é aqui no nosso script, né? Ó. Então, falando da desconsideração da pessoa jurídica, então agora o último tema da noite, amicus curiae, amigo da corte, tá? Pois bem. O plural, né, é amiti. Vou escrever aqui, ó. Amicus é amigo, né, singular. Plural é amiti. Amiti, né, ou plural de amigos, né. Então, se estiver falando de mais de um amigos, né, deixa eu falar a expressão amite, amite curi, certo? Então, olha só, literalmente, né, amigo da cúria, né, ou amigo da corte, né, corte que tem que ser maiúsculo, obviamente. Então, esse é o ponto, né. Olha aqui uma definição, né, do Marinoni, que é um dos maiores processualistas do Brasil. É um terceiro, claro, estamos falando de intervenção de terceiros, que pode participar do processo,
É uma abertura, né, democrática, né, que o sistema tem agora, né, a fim de oferecer razões para a justa solução ou mesmo a formação de um precedente. Então, justa solução de um caso, né, ou ainda no âmbito dos tribunais superiores, né, no âmbito dos tribunais superiores, formar um precedente. Então, a questão que se coloca aqui é a seguinte, meus amigos. Antes, o amicus curiae ele era um reduto exclusivo do Supremo Tribunal Federal. Só havia que se falar em amicus curiae nos casos em que havia o controle concentrado de constitucionalidade. Que o Supremo, como vocês bem sabem, ele tem a dupla função de fazer, ele é o guardião da Constituição e tem por propósito fazer o controle de constitucionalidade, seja pela via difusa ou pela via concentrada. A via concentrada, o controle concentrado de constitucionalidade, se dá por meio da propositura de uma ação no Supremo, em que vai se discutir a lei em abstrato. Ou seja, não vamos ter um caso concreto, um autor, um réu, com um litígio lá, uma lesão, uma ameaça a um direito. Não. Quando o Supremo faz a análise, o controle concentrado de constitucionalidade, ele analisa a lei em abstrato. A lei em si. Se a lei é ou não compatível com a Constituição. Esse é o ponto. Ok? Então, a intervenção do amicus curiae, né, o amigo da corte, ele só se dava nesses processos. Então, nós tivemos lá, por exemplo, temos a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Se tiver interesse nesses temas, eu dei aula de direito constitucional no semestre passado e eu gravei, tem lá no YouTube, explicando tudo isso. Tá? Tem muitas aulas lá no meu YouTube, né? Só se procurar lá playlist, né? A playlist própria lá, não lembro o nome. Vai estar lá, acho que controle de constitucionalidade. Acho que é controle de constitucionalidade. Lá eu explico uma por uma das ações. Então, por exemplo, teve lá uma DPF dos fetos anencefálicos. Todo mundo já ouviu falar desse caso? Que foi um caso, alguns casos que apareceram no judiciário, em que foi diagnosticado, né, por exame próprio, que o desenvolvimento daquela gravidez ia ser infrutífera, porque a criança tá, só um minutinho, deixa eu terminar aqui. Percebeu-se que a criança ia nascer sem cérebro, por isso fala em anencefálico, né? Então, o feto encefálico, esse assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal, propuseram uma ação direta lá no Supremo, chamada arguição de descumprimento do preceito fundamental, e o Supremo precisava de subsídios para ver se autorizava a interrupção de gravidez para os fetos anencefálicos ou não. Então, nós tivemos ali a intervenção da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, usou de argumentos religiosos, falando que aquilo ali era aborto e tal. Né? Nós tivemos entidades de classe, né, dos médicos, enfermeiros, que foram lá para esclarecer. Né? Então, a grande questão, Tassiana, do amicus curiae é que ele vai ter uma visão técnica. Ele vai intervir. Qual que é a diferença do amicus curiae para o assistente? O assistente, ele ajuda o assistido. O assistente está ajudando uma das partes. O amicus curiae está ajudando o juiz. Essa é a diferença. O amicus curiae, ele ajuda o judiciário. O assistente, ele ajuda uma das partes. Tá? Essa pergunta é boa. Muito boa. Então, olha aí nesse caso do feto anencefálico. Né? O outro, dos embriões excedentários. Você podia descartar os embriões excedentários ou não?
O embrião também adotaria a teoria natalista ou a teoria concepcionista? A pessoa é pessoa a partir da concepção ou a partir do nascimento com vida? E o que fazer com os embriões? Embrião também é vida? Não é? Então esse assunto, olha aí, meus queridos, foi parar no Supremo também. O que fazer com os embriões descartados? Fica lá, a lei de biossegurança fala que ele vai ficar guardado lá, se não me engano, por 3 anos. Depois de 3 anos, ele é descartado, se não for utilizado. E vai para pesquisas com células-tronco. Aí entraram com uma ação suprema para saber se essa lei ela era constitucional ou não. E aí, pensa, você sendo juiz julgando uma causa dessa. Uma questão extremamente técnica, né? Então, como é que funciona o embrião congelado? Então, como que é essa questão do descarte? Como que é colocar uma pesquisa em células-tronco? São questões não jurídicas, meus queridos. Não jurídicas, questões técnicas. Olha aí, Tassiana. É aí que entra o amicus curiae, o amigo da corte. Para auxiliar os juízes a falar, olha, embrião excidentário é isso aqui. Embrião é isso. Né? Então, se congelar, vai acontecer isso, isso e isso. O descarte, o que é o descarte? Então, para explicar essas questões técnicas para o juiz. O que é um feto anencefálico? Né? Dá para a gente chamar aquilo de aborto ou não? É interrupção de gravidez? Porque a lei permite o aborto legal, aborto não criminoso, né? No caso de estupro da mulher, ou no caso de risco à vida dela. A vida dela em risco. Aquela gravidez vai colocá-la em risco. Então, na ponderação de bens, prepondera a vida da mãe. Né? Então, a lei autoriza. E aí, eles buscaram essa outra situação. Falaram, mas e o caso do feto anencefálico, que não foi previsto pelo legislador? A criança vai nascer sem vida. Aliás, o que é vida? Foi um debate que foi travado pelos amicus curiae. Né? Bom, segundo o Conselho Federal de Medicina, a vida cessa a partir do momento em que deixa de ter atividade encefálica. Então, com a morte cerebral, a pessoa já é considerada para a medicina como morta. Então, se a atividade cerebral é imprescindível para se configurar a vida, né? O Supremo acabou concluindo o seguinte: olha, no caso de feto anencefálico, como então ele está nascendo sem cérebro, então ele está nascendo sem vida. É um bebê que está sendo gestado sem vida. Então, se é sem vida, então não há que se falar em aborto. Foi isso que o Supremo concluiu. Né? Com base nos subsídios trazidos, as informações trazidas pelos amicus curiae, que eram médicos renomados, médicos da USP, da Unicamp, de não sei aonde, né? Associação disso, associação daquilo. Então, foi lá o médico do departamento tal da USP, representando a USP, para ajudar os ministros do Supremo a decidir. Né? E o Supremo chegou nessa conclusão. Então, peraí. Se a atividade cerebral é o que importa, então o feto anencefálico não pode ser considerado como vida. Se não pode ser considerado como vida, então não é aborto. Vai ser interrupção de gravidez. Até isso eles colocaram no acórdão. Depois você dê uma olhada. Digita no Google lá, decisão do Supremo no feto anencefálico. Vocês vão achar. Então, e o que o Supremo falou? No caso de diagnosticado feto anencefálico, prepondera, não é a vida da criança, porque não existe vida ali. Vai preponderar a liberdade da mulher. A mulher que vai escolher se ela quer prosseguir com aquela gestação, que sabe-se que vai nascer sem vida, e que às vezes com um aparelho a criança vai sobreviver ali 1 semana, ou 10 dias, e que o máximo que vai acontecer, aquela criança ela vai poder doar órgãos para salvar outras crianças. Então aí vai da escolha da mãe. Ela quer ter uma gestação que depois a criança vai nascer morta? É uma escolha pessoal. Até teve um caso que eu fiquei sabendo que a mãe não podia ter filhos e ela teve uma gestação dessa. E ela escolheu, mesmo sabendo que era anencefálico, ela escolheu ir até o fim. Porque ela queria sentir a criança, sentir a gravidez, porque ela não ia poder ter outro filho. Então ela pelo menos queria saber o que é ter uma gestação. Então ela escolheu, foi uma escolha pessoal, existencial, né, de prosseguir com a gestação. Agora, o STF falou, isso é uma escolha pessoal. Se ela quiser interromper a gravidez, que interrompa. Porque não há vida ali, porque não há atividade cerebral.
Então, para o Supremo chegar nessa conclusão, meus amigos, ó, teve debate, viu? Teve um monte de gente debatendo, pessoal da bancada religiosa falando que é aborto, é coisa que é pecado, é blasfêmia, são hereges, não sei o quê, né? Teve um monte de discussões. Se você digitar no YouTube, vocês acham esse julgamento, né? É bem interessante. Coloca lá, amicus curiae, feto anencefálico STF. Você vai achar. É bem legal os debates que foram feitos ali. Foi um debate alto nível até, né? Então, esses aqui são dois exemplos muito interessantes de assuntos que extrapolam, meus queridos, extrapolam a vertente jurídica. Os juízes são limitados. Eles só conhecer o direito. Então, tem certos pontos para você tomar uma decisão justa. Olha aí, ó. É um terceiro, olha, vamos pegar aqui de novo o conceito do Marinoni. É um terceiro que pode participar do processo a fim de oferecer razões para a justa solução, né? Ou mesmo para a formação de um precedente, ok? Então ele vai ali atuar para auxiliar os juízes. Então ele tem um interesse institucional, essa frase que é muito legal. Então, um interesse no adequado debate, né? Então, em juízo para determinada questão ali, né? Posta, né? Então, é a questão que se coloca, né? A legitimidade. Então você tem que ver o seguinte: eles falam até do currículo deles, né? Eu lembro do caso dos fetos, dos embriões, né, sedentários. Eles pegaram lá o maior especialista do Brasil, chama, não sei o que, Tendlas, esqueci o nome da mulher. Ela até fez um trocadilho muito legal no livro dela, chama Genética. Aí o ética, né, ela pôs contra a cor, né? Então é muito interessante o livro dela. Então, a questão da legitimidade é um grande ponto, né? Porque às vezes o amicus curiae pede para participar do processo, ali para ajudar os juízes, né? A influenciá-los, né? Na tomada de melhor decisão. Mas qual a pertinência? Qual a formação? Né? No que vocês representam? Né? Então, é uma questão que tem que ser avaliada. O que eu estava dizendo. O que antes era, então, só um reduto do Supremo Tribunal Federal, só cabia amicus curiae no Supremo, agora o CPC foi expresso falando que cabe amicus curiae em qualquer processo. Qualquer processo. Ok? Então, mas ele não atua ali como parte, ele está ali só para auxiliar mesmo, ele é um coadjuvante, tá? Ele não vai agir como parte, tá? Olha o que diz o artigo 138 do Código de Processo Civil. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, em decisão irrecorrível, ó, não cabe recurso dessa decisão, de ofício. O que é isso aqui? Gente, o juiz pode convocar o amicus curiae. Se ele faz de ofício, o juiz está convocando. Ou então o próprio amicus curiae faz o requerimento, né? Ou as partes, né, fazem um requerimento para solicitar ou admitir a participação da pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, olha o cuidado que eles tiveram, né? Tem que ser uma entidade especializada com representatividade adequada, né, para atuar como amicus curiae, tá? Então, esse é o ponto, tá? Não vai mudar a competência. Então, se está na Justiça Estadual, vai continuar na Justiça Estadual. Se está na Federal, vai continuar na Federal. Ok? E não autoriza a interposição de recurso. Ou seja, por ser aqui uma decisão irrecorrível, né? Repetido, né? Então, obviamente, não autoriza a interposição de recurso. Ok? Claro que é possível embargos de declaração. Tá? Embargo de declaração. Possível. E aqui no parágrafo 3º eu já vou falar de outro. Aqui embaixo. Cabe ao juiz ou relator da decisão solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Então ele vai falar, olha, o amicus curiae vai apresentar um parecer, ele vai fazer sustentação oral, a ordem, né, também das apresentações. Então o juiz, na primeira instância, ou o relator no âmbito do tribunal, vai ter que definir tudo isso, tá? E aqui ainda fala, né, de um poder de recurso do amicus curiae, né? Ele pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demanda repetitiva. Isso aqui é matéria do semestre que vem,
Então, é bem complexo. A gente fala de resolução de demanda repetitiva, que é um incidente instaurado no tribunal para fixar uma tese padrão que vai afetar todos os casos idênticos. Todos. Então, aqui está conferindo então a legitimidade para o amicus curiae para ele poder recorrer dessa decisão. Tá? Então, basicamente, é isso. Tudo bem? Me acompanharam? O amicus curiae? Beleza? Então, olha aí. O amicus curiae, ele auxilia o judiciário. Tá? Nos casos de grande relevância, né? Então, de repercussão social, então ele vai ser chamado, dada a especialidade, né, do caso, então para ajudar o judiciário ele com parecer ou sustentação oral acerca do que vem a ser a melhor solução para aquele caso, segundo a visão técnica, não é a visão jurídica, é a visão técnica, tá? Então é bem interessante, né? Imaginem o seguinte, um exemplo esdrúxulo. Algum maluco tentou revogar a lei da gravidade, né? Aí tá lá para o juiz decidir a lei da gravidade, né? Se aquilo ali pode ou não pode revogar a lei da gravidade e tal. Aí imagina que o juiz esteja na dúvida. Então ele vai chamar um físico para o físico explicar para ele o que é gravidade, se aquela decisão tem pé ou cabeça, né? Então, enfim, coisas... Por isso que eu falei, um exemplo esdrúxulo, né? Enfim... Nos outros exemplos vocês já entenderam, né? Claro. Bom, e a última intervenção, que eu tinha até esquecido aqui, é a intervenção anômala. Ela é chamada de anômala porque ela não está no código. Ela está prevista nessa lei aqui, 9469, né? Então, e esta é uma intervenção apenas de pessoa jurídica de direito público. Público. E a doutrina chama isso de intervenção anômala. O que significa isso? Né? Que a pessoa jurídica, então de direito público, né, ela vai intervir em algum processo, né? Então, ó, permite que as pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, a União, né, o Estado ou o município, né, eles possam intervir em causas pendentes, né, bastando alegar que há um risco ali, há uma existência de um prejuízo indireto para os cofres públicos da União, para os cofres públicos do Estado, para os cofres públicos do município. Então é o município de Uberaba intervindo lá no seu processo, né, alegando que tem uma existência de um prejuízo indireto ali, se aquela causa for ganha por fulano ou por Beltrano. Então, eles não precisam demonstrar interesse jurídico. Olha que curioso isso, né? Então, e as partes admitem, os tribunais admitem essa modalidade de intervenção, né? Então, porque não precisa de interesse jurídico, basta ter um prejuízo indireto no âmbito dos cofres públicos, né? Então, olha que loucura, né? Então, e esse prejuízo é de natureza econômica, meus amigos. Econômica. Então, vai autorizar a pessoa jurídica de direito público. Então, quais? União. Maiúsculo, né, meu amigo? União. Estados. Membros. Distrito Federal ou municípios. Então, eles podem intervir em qualquer processo, atuar ali como um terceiro, né? É claro que a partir do momento que eles entram, eles vão atuar ao lado de alguma das partes, né? E basta que eles demonstrem ali que eles têm um prejuízo financeiro, um prejuízo econômico, né? Caso alguma das partes ali ganhe. Então, isso aqui é chamado de anômala, né? Porque é uma anomalia, não está previsto no sistema, e foi criado, né, inserido por uma lei própria, uma lei em benefício da Fazenda Pública. Aliás, já se acostumem, meus amigos, quando você estiver advogando contra a Fazenda Pública, né, advogando contra a Fazenda Pública, você vai ver que tem uma série de prerrogativas que a Fazenda Pública tem. Aliás, existe até livro específico. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Né? Eu não sei se eu falei para vocês, né? Mas olha aqui, ó. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Esse aqui é um livro muito bom,
do Fazenda Pública em Juízo, do Leonardo Carneiro da Cunha, muito bom, que fala tudo desses incidentes aí, tudo que foi envolvendo a Fazenda Pública, a gente tem aqui nesse livro. Esse é um livro de mais de 1000 páginas, só para falar de Fazenda Pública, ou seja, quando o poder público está litigando em juízo, né? Então, é um ramo do direito processual. Alguns chamam de direito processual público, ok? Então era isso, meus queridos. Era isso por hoje. Acabamos a intervenção de terceiros. Próxima aula a gente começa um tema novo. Tá? Vamos falar de atos processuais, prazos, nulidades. Né? Bem interessante. Tudo bem? Então por hoje tá bom. Agradeço vocês pela atenção e pela gentileza. E até a próxima. Tá bom? Obrigado a todos. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Boa noite. Daqui a pouco eu mando os links das aulas. O link das aulas.